Olá, boa noite a todos. Você que está ligado aqui conosco na nossa Vibe, o programa Vibe, para todos aqueles que estão assistindo e onde você assiste, na nossa fanpage no Facebook, Espaço Novo Tempo JP, tá certo? Hoje também você interage conosco através de uma nova ferramenta que é o WhatsApp. O WhatsApp, você participa aqui conosco, manda sua mensagem de áudio, manda a sua dúvida, a sua participação no telefone 83 do DDD, telefone 99869 3102. Vai estar abaixo aí na nossa transmissão, tem aí o número do telefone, tá ok? Você quiser participar conosco, tiver alguma dúvida, só é mandar o seu áudio de 30 segundos, se identificando, dizendo de onde está falando. Tá ok? Eu gostaria de convidar aqui para debater comigo o tema de hoje, os nossos amigos participantes, né? Antes de convidar, eu gostaria que você que está ligado aí conosco, compartilhasse esse vídeo, compartilhasse, curtisse, para que outras pessoas também tenham acesso ao tema e ao assunto que nós iremos fazer. Gostaria de convidar aqui conosco o Davi Vital, está aqui presente. Olá, Huerto. Boa noite, Davi, tudo bom? Boa noite você que está em casa. Chamar também o Daniel Abrantes, que está aqui, chegou atrasado, né? Tá o microfone dele aqui, coloca aí teu microfone, Daniel. Tudo bom, Daniel? Opa, tudo bem? Boa noite. E chamar também o Ricardo William, que está aqui conosco também. Boa noite, Ricardo, tudo bom? Boa noite pessoal de casa, tudo bem? É isso aí. E o tema de hoje, que nós iremos conversar, debater um pouco, é um tema assim, o pessoal achou... Davi, o tema é mundanismo. E o texto base que a gente vai trabalhar e conversar na Bíblia, fica lá. Se você tiver uma Bíblia aí, abre lá em 1 João 2, do verso 15 ao 17, certo? Do verso 15 ao 17. Antes, porém, da gente abrir a Bíblia, da gente ler a Bíblia, gostaria de convidar você aí e nós aqui a fazermos uma oração, né? Pedindo a presença do Eterno aqui conosco. Pedindo para o Ricardo fazer a oração conosco. Vamos lá, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos nós quatro aqui presentes, reunidos, e os que estão em casa acompanhando para discutirmos a Tua Palavra. Dá-nos a iluminação que desce daqueles que escreveram e o entendimento para compreender aquilo que Tu quer ensinar para nós. Pedimos por Jesus. Amém. Amém. Show de bola. E o programa, o tema, né? A gente já falou que é mundanismo, e a gente começa trabalhando esse tema com o significado, né? O que é que significa? Eu quero saber de vocês aí, os nossos teólogos, o que é que significa a palavra mundanismo? Olha, tem o dicionário, né? Ele, resumindo aí, a questão do mundanismo é uma questão muito polêmica hoje no meio evangélico, né? Porque, na realidade, a gente foge muito do texto bíblico, da expressão mundanismo, e cada um quer aplicar mundanismo da forma como acha que aquilo é algo do mundo. Mas mundanismo num dicionário não tem uma descrição exata, mas é algo do tipo assim: é algo que você vai viver em torno de prazeres da vida. Isso é mundanismo. Você vive ou gira tudo em torno de prazeres, de saciar desejos seus. Essa é a descrição que a gente encontra no dicionário sobre mundanismo. Vamos ler o texto? Vamos lá. Alguém quer ler aí pra Eu gostaria de ler nessa versão aqui, da versão NVI. Pode ser, vamos lá. Diz assim, ó, 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15 ao 17. Diz assim, ó: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí ele começa a descrever aqui, né, o autor aqui: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens
não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É interessante que a gente vê assim um paralelo, a gente vê a descrição do próprio João, disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E agora o mesmo João que disse isso, disse assim, ó, não ameis o mundo. A gente fica assim numa contradição, mas na realidade é uma diferença do amor que Cristo tinha para o mundo e do amor que a gente não deve ter para o mundo. E é isso que a gente vai destacar hoje à noite, desse amor que a gente não deve ter para o mundo, né? Porque esse mundanismo. Ver também, a gente sempre trabalha aqui, em que contexto foi falado, pois né? é. Aquela coisa. E aí, Ricardo, para você, o que é que significa mundanismo? Eu fiz aqui o dever de casa, né? Tô aqui com a Muito cola. bem, parabéns. Aí peguei um texto que dizia o seguinte: mundanismo é tudo aquilo que faz o pecado parecer normal e faz o que é santo parecer estranho. Então quer dizer, quando uma coisa, sei a semana todos viram no jogo de futebol, um jogador assumiu que estava errado, né? O juiz errou lá, ele foi e falou, não, fui eu que fiz. Foi notícia, assim, a discussão da semana foi essa. Foi criticado pelos próprios jogadores. Pois é, quer dizer, o certo, muita gente começou a falar, não, o cara deveria ter feito isso não. Se fosse contra ele, não fariam, né? Então o certo ali começou a ser visto como errado. E aí, isso daí também é mundanismo. Isso daí como o Davi falou, colocar os prazeres do mundo acima do que é certo. Colocar tudo que é errado acima do que é certo. E eu peguei uma outra definição aqui, só me estendendo um pouquinho mais. A outra definição falava que era tudo que ia de encontro, tudo que contra o reino de Deus. Então tudo aquilo que, aí o texto colocava assim, tudo aquilo que Satanás colocava para desviar do reino de Deus. E aí as pessoas podem falar, ah não, mas então, quando fala que é o diabo e tal, já corro. Mas aí também não é assim, né? Porque o contrário do reino de Deus não é você adorar o diabo, não. Porque é muito fácil, né? Então se eu não estou aqui prestando um culto a Satanás, então se eu não estou de um lado, eu estou do outro. Mas não é assim. Se você não está do reino de Deus, se você se você não está firme no reino de Deus, então você está colocando você em primeiro lugar. E aí você pode parar para pensar. Eu estava vindo pensando, não existe nenhum pecado que não tenha o egoísmo como a raiz. Nenhum pecado existe que o egoísmo não seja a raiz. Matar, roubar, todos eles você se coloca em primeiro lugar. Tem uma coisa interessante, quando a gente vê 1 João, porque quando trata de mundanismo, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala nessa passagem e Tiago também fala sobre o mundanismo. Então você nota que são três coisas, né, que tem aqui. Então você vê, a gente vai debater sobre a cobiça da carne, que o Ricardo já deu uma palhinha, né? A cobiça dos olhos e também a ostentação dos bens. Você nota que nenhuma dessas três coisas foi Deus que fez. Então a gente vai notar que é algo muito grave para a igreja, entende? Essas três coisas. E uma das coisas que eu queria dizer é que outro significado para mundanismo é aquilo que provém do mal, da raiz do mal. Aquilo que gera outro mal. Então, por exemplo, não tem os pecados capitais, né? Orgulho, inveja, luxúria, etc. Então, por que ali não tem homicídio, né? Porque quando o camarada mata a mulher ou homem, um outrem, então a pessoa finaliza ali. Não gera outro mal para ela, porque a morte já foi completo. Já foi completo. Agora o que? A ira gera alguma coisa? Gera. Violência. O orgulho Outros também vai gerando. Então você nota que o mundanismo aqui ele gera problemas para a igreja. Nós vamos ver isso também aqui. Eu gosto do Daniel falando porque tem um porte, né, quando ele fala. Agora, Daniel, essa sua camisa não tá mundana, não? Rapaz, a gente vai discutir isso também. Vamos discutir. Olha, Essa barba também. Essa barba aqui, acho que tá muito... Essa barba dele é alvo de muitas críticas, viu? A gente vai começar. Agora o Daniel ele traz uma hermenêutica, né? Ele traz todo um contexto com ele. Eu acho. O interessante é que o que é mundanismo, né? Aí cada um começa a interpretar na sua perspectiva o que é mundanismo. Se você for no interior, você vai ver, eles usam muito isso. Interessante isso, Daniel. Ninguém prega, as mulheres não pregam de vermelho. E Davi. Porque eles julgam que isso é mundanismo, a cor escarlata. Eles julgam que é mundanismo.
Então a gente percebe que muitas coisas, porque quando a gente lê um texto bíblico, o que é que acontece muito? A gente tenta ler com a cabeça, ou com a visão, ou com aquilo que a gente quer entender. Aí quando a gente vê uma descrição de João aqui, não ameis o mundo, a gente começa a julgar. Não, o mundo é um estilo musical, o mundo é uma forma de se vestir, o mundanismo é uma orientação sexual, e a gente foge do contexto bíblico, da exegese que o autor queria aplicar. Então, perceba que a gente, Daniel destacou aí, a gente leu 4 pontos. E quando a gente vai para o livro de Tiago, né, o livro que antecede, né, um pouco aqui, a gente percebe nos 4 capítulos que parece que Tiago, ele falando justamente para a igreja, e ele estava advertindo a igreja, na realidade o mundanismo sempre quis tomar espaço e lugar no povo de Deus. O mundanismo esteve presente nos primeiros habitantes da terra. O mundanismo esteve presente na primeira família de Deus. O mundanismo esteve presente na primeira igreja de Deus no povo. E de que forma ele atuava? Interessante, Ricardo, que muita gente confunde, né, a questão da cultura com mundanismo. Por exemplo, certa região tem um costume, uma cultura de ser daquela maneira. Por exemplo, usar um tipo de roupa específico. Não, às vezes nem isso, né? Às vezes vai até mais extremo. Por exemplo, primeiro, aí na igreja, no serviço, canta o hino em pé e depois faz a oração ajoelhado. Aí se fizer o contrário, tá vendo aí? Já estão desvirtuando aí o povo. Foi bom você imitando os pagãos. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque era alvo da minha pergunta aqui. Trazendo o mundanismo para o nosso contexto, né, o contexto cristão, religioso. E eu ia fazer a pergunta a vocês aqui. Na igreja existe mundanismo? Eu ia fazer essa pergunta aí. Como Davi disse, né? Davi disse, estava falando Seria aí. bom dizer o que não é mundanismo primeiro. Né? Não é? Sabe qual é o problema? Sabe aquela coisa que, às vezes, o indivíduo ele foca aqui para chamar atenção para aquele ponto, para o que é o mérito da questão ali ser passado sutilmente. O inimigo faz isso hoje. O inimigo ele tenta desviar a atenção da igreja para um determinado ponto. Pronto, vamos determinar que o mundanismo seja isso aqui. E na realidade o mundanismo é algo que está escondido no meu coração. O texto bíblico falou aqui que o mundanismo é o quê? A soberba. Quantas vezes eu sou soberbo, quantas vezes eu sou orgulhoso na igreja. E isso, Herto, eu posso estar assim, todo bonitinho, empacotado, assim, do jeito que uma igreja culturalmente gosta. Estou ali de terno, estou ali todo bem ajeitadozinho, tal. O cara diz, rapaz, aquele ali é um crente de primeira. Estou com a capa da lição da escola sabatina assim debaixo do braço, todo mundo vê que eu estudo a lição da escola sabatina. E eu sou um cara orgulhoso. Sou um cara completamente mundano. Né? Entendeu? Muitas vezes está assim como você está, né? Estou assim simples. Simples. E eu vejo, e, sabe, às vezes é um e essa vida tem me ensinado. Eu já fui assim, eu já pensei que o mundanismo estava nessas coisas. E eu aprendi e eu comecei a conviver com pessoas que se vestiam completamente diferente daquilo que eu achava que era padrão. E são pessoas verdadeiramente cristãs, onde não há mundanismo nelas. Então, quando a gente começa a estudar, a voltar para a Bíblia e começar a descobrir o que é mundanismo, e o pior, sabe o que é? Uma vez eu estava com um cabelão bem grande, né? E aí eu fiz uma mudança radical, e aí eu cortei e botei assim 0, né? Aí eu fiz um post uma vez e coloquei assim, ó: as aparências exteriores são fáceis, porque qualquer retoque muda, mas e o coração? Às vezes a gente quer uma mudança exterior de um amigo que está entrando numa comunidade, a gente quer que ele se adeque a nossos padrões, que julgamos ser padrões certos, mas e o coração do cara, do indivíduo? E as atitudes? E a simplicidade? Será que está no coração ou está na forma dela se vestir? Interessante, Davi, é porque a Bíblia mostra o mundanismo como sendo no interior do homem. E muitas pessoas interpretam como sendo no exterior do homem. Aquilo que ele veste, aquilo que ele usa, aquele que ele usa na pele e etc. Uma coisa, nada a ver, é um oposto do outro. Entende? Então, para você ver que o mundanismo na Bíblia é algo muito sério. É algo muito problemático para o cristão. E coisas exteriores não são coisas sérias para um cristão. São coisas eu gostaria de
Vamos interagir aí com o pessoal. Lê aqui o que Manda o Fábio... pessoal mandar o WhatsApp aí. O pessoal que tá aí ouvindo aí, o pessoal tem um número de WhatsApp. Tem um número aqui embaixo. Tá aqui a linha disponível para você dar sua participação para você sobre esse tema, mundanismo na igreja. Então participe conosco, mande seu áudio. 99869-3102. Vou repetir. 99869-3102. O Fábio Soraya, até aqui, Fábio Soraya, diz o seguinte: o mundanismo é tudo aquilo que nos separa de Deus. Se a cultura nos separa de Deus, deve ser abandonado, ele fala, tá? O Antônio Manuel, ele fala: discutir o mundanismo na igreja é avaliar se o mundanismo está em nós. Né? O pessoal dizendo aqui que é verdadeiro. E eu queria também mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando conosco, Ricardo. A sua mãe está aqui acompanhando. Um abraço para ela. A Leila Brantes está em casa nos acompanhando. O Eric Pinheiro, Maria José, Francisco Gomes, Paulo Félix, Paulinho. Quinta-feira tem a pelada da gente aí, viu? Diego Rafael, da Igreja Central também, está acompanhando aqui conosco. A Vandésia Botelho, amiga nossa. O Fábio, que eu já falei, participando aqui conosco. E falta as mensagens de áudio, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar também as mensagens do WhatsApp. Manda pra gente. Já tem muita mensagem aí? Até agora ainda não chegou a mensagem. Ainda não chegou nenhuma, né? Estamos esperando. Corra para o seu primeiro, né? Se você mandar agora tem mais chance. Ó, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Vandésia está participando aqui. Boa abordagem. Bom é ouvir tudo e reconstruir velhos conceitos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. E que queria que vocês respondessem assim de forma objetiva, né? Para mim e para o pessoal que está nos acompanhando em casa. O que nós devemos fazer para combater esse mundanismo que existe na igreja? Só antes disso, você perguntou se o mundanismo é presente na igreja ou não. Bom, na própria Bíblia está dizendo aqui, né? João fala, não ame o mundo. Naquele tempo ele já dava esse conselho. Se dava esse conselho é porque era preciso já desde aquela época. E ele não foi o único também, Tiago também, Paulo. E a gente vê que é uma constância no Novo Testamento. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então quer dizer, vários e vários escritores lá na Bíblia, eles falam, não se envolvam com o mundo, não amem as coisas do mundo, não amem a cobiça dos olhos, da carne, não sejam orgulhosos. Então quer dizer, está sempre ele lembrando. Então se está lembrando é porque já era uma coisa que era esquecida. E se naquele tempo era esquecida, hoje em dia eu creio que muito mais. E aí eu parto para a sua pergunta. Pois não. Como a gente deve fazer? Então, primeiro, não é eu mudando sequência, não é mudando tipo de vestimenta obrigatória, só vai entrar na minha igreja agora quem tiver 1,70 m, tiver um terno até aqui, quem tiver a saia até aqui, não. Porque quanto tempo eu passo na igreja? Quantas horas na semana eu passo na igreja? Não adianta, homem, mulher, independente, eu usar uma vestimenta totalmente composta na igreja, se for a vestimenta que realmente importar, e lá fora eu andar nu na rua. Quantas horas da minha semana eu vou andar aqui no padrão? Vou só entrar em uma forma para entrar aqui na igreja. Isso estou falando de roupa, mas isso vai para tudo. Vai para alimentação, vai para cuidado com a saúde. Porque não adianta nada eu chegar aqui, vou passar um dia inteiro de jejum. Aí jejum aqui, aí passo o resto da semana todo comendo fast food. Vou comer aqui, lá na igreja tem os almoços saudáveis, né? Isso. Não tem carne, não tem... E durante a semana tá comendo picanha, Coca-Cola. Pois é. E aí é que tá. Se eu... Vou botar um exemplo aqui que é muito difícil de responder. Se você tá em casa, pensa aí. Se fosse abolido a fala, se ninguém mais falasse, todo mundo fosse mudo, seria capaz de identificar que você é um cristão ou não? É uma coisa para se pensar. E aí que eu entro na sua resposta. Para eu mudar, para eu não ter o mundanismo na igreja, eu tenho que começar de mim. Então eu tenho que retirar tudo que vem de mim e preencher com Deus. Porque não tem como um copo cheio de água, por exemplo, não tem como adicionar ali mais alguma coisa. Vinagre, refrigerante, o que for, vai extravasar. Ali o copo já está cheio. Agora, se eu estou vazio, o que vier eu vou aceitar. E aí é essa a sugestão que eu dou. E justamente o autor aqui fala de amor, né?
Então, quando você ama, você não está apenas numa circunstância, como o Ricardo falou aí, não é uma circunstância. Aqui eu tenho um padrão de vida, mas lá fora eu tenho outro. Não, eu amo, eu não amo o mundo, mas eu amo fazer a vontade de Deus. E são duas coisas ao contrário. Então, quando eu amo fazer a vontade de Deus, eu não faço para ganhar algum mérito. Aí eu vou me comportar de tal forma na comunidade, eu vou viver num padrão assim, porque eu vou ganhar um mérito da comunidade. E quem sabe eu posso até ganhar o céu. Tem muitas pessoas que vivem nessa troca, né? Aí eu vou viver isso aqui porque eu vou conquistar, vou ganhar o céu, a vida eterna. Você fala filho mais velho, né, Du? É, o filho mais velho, né? A síndrome do filho mais velho. Mas que na realidade, a gente deve amar mesmo de verdade e fazer a vontade de Deus. Aqui tá, o Herta aqui é casado, eu aposto que ele ama ir para casa, porque lá tem a esposa dele, ele ama a esposa, por isso que ele gosta de ir para casa. Então, essa é a questão, quando a gente de fato ama fazer a vontade de Deus, sabe que a gente não fica nem preocupado no que é as coisas do mundo? Isso naturalmente você não vai ter amor, você não vai ter prazer. E aí eu vou dar exemplos aqui, por exemplo, quando eu amo fazer a vontade de Deus, eu também vou amar o meu próximo. Eu não vou ser orgulhoso. Eu vou amar ajudar as pessoas que estão do meu lado. As pessoas que estão sempre se deparando na minha vida. Eu vou amar em ser uma pessoa boa. Eu vou amar em promover a paz. Eu vou amar em fazer laços de fidelidade com minha esposa. Então, essas questões, tudo isso é em torno do amor. Então, quando diz, olha, não ameis o mundo, está dizendo bastante claro, a gente não deve gostar dessas coisas, a gente deve buscar amar as coisas que são a vontade de Deus. Eu recebi, só cortando aqui, eu recebi uma mensagem aqui, e eu vou ler aqui. Foi João que mandou a mensagem, está lá em 1 João. É exatamente sobre o que Davi estava falando. Está lá em 1 João, no capítulo 5, um pouquinho mais para frente do capítulo 2 que a gente leu. Fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Era o que Davi estava falando. E ele continua: ora, os mandamentos de Deus não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então João aqui deu a resposta aqui para a pergunta que ele estava fazendo. Como que a gente vence o mundo, né? Exatamente. E eu queria ressaltar aqui o Fábio Soraya, Gabriel Miguel, que ele colocou aqui que o mundanismo é tudo aquilo que nos separa de Deus, né? Se a cultura nos separa de Deus, deve ser abandonada. Exatamente, Fábio. Por exemplo, se a cultura prega o orgulho, prega o egoísmo, por exemplo, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Por exemplo, naquela época, a cultura judaica pregava isso de forma indireta, né? Você tem que ser melhor do que os gentios. Você não deve aceitar os gentios, já fazia acepção. Você tem que ser o melhor, você tem a letra da lei, é você que ensina, eles que ouvem, certo? Nós somos puros, eles são impuros. Então isso aí é totalmente mundanismo, condenado pela Bíblia, certo? A cultura daquela época era essa, infelizmente, né? E hoje em dia são poucos os pastores, né? São poucos as pessoas que quando pregam dizem assim: pessoal, irmãos, o mundanismo está entrando na igreja, o orgulho está entrando no coração das pessoas, o egoísmo está fazendo festa na igreja. Entende? São poucas as pessoas que vejo falar dessas, quer dizer, acho que eu nunca vi, né? Mas a gente deve se ater a isso. Queria mandar um abraço aí pro pessoal que está assistindo. O Luciano Crispim está acompanhando, meu amigo Luciano. Grande Luciano. O Nelson Crespo, né? A Vandésia está perguntando assim: estar cristão ou ser cristão? Eis a questão. Boa pergunta. Pergunta aí para vocês, hein? Boa pergunta. Pra gente... A questão que o pessoal foca é muito, o cristão não faz isso, né? Não deve fazer isso, não deve. Boa. Mas na verdade o cristão, o que ele deve fazer, entendeu? Ele deve focar no dever fazer, e até, não no não deve. Vou até além, que eu estava lendo, essa semana estava lendo, vi que o problema não é você querer algo, não é você querer uma comida, querer um filme, ou então um esporte, um telefone, nada disso, um carro. O problema não é você querer, o problema é o quanto você quer. Quer dizer, se você coloca... Não, eu tô... E isso aí eu coloco até as coisas boas. Por exemplo, um emprego, um trabalho, não é uma coisa boa?
Isso. Mas se você dedica, não, vou ficar ali... Um concurso. Pois é, mas se você coloca ali a sua vida focada, não, tenho que passar no concurso, estudar e tal, e deixa as coisas de Deus para ficar ali naquele concurso. Não, tenho que estudar, tenho que abandonar tudo, e aí você, inclusive, abandona Deus para poder passar naquele concurso. Isso é mundanismo? É, porque você está colocando o seu eu em primeiro lugar. O que você quer, a sua vontade, o seu desejo. E aí, até às vezes, entra família, emprego. E a Bíblia fala, né? Aquele concurso. Isso é mundanismo? É, porque você está colocando o seu eu em primeiro lugar. O que você quer, a sua vontade, o seu desejo. E aí, até às vezes, entra família, emprego. E a Bíblia fala, né? Também Isso é mundanismo? É, porque você está colocando o seu eu em primeiro lugar. Antônio Melo, meu irmão Antônio, mandou. O Marcos Camelo, meu amigo advogado, está acompanhando aí. Prazer aí tê-lo conosco. E o Fábio Soraya, ele fala: o mundanismo só tem lugar na minha vida se eu permitir. Né? Olha, a Camila Santos está participando aqui, dizendo que o áudio está um pouco ruim, hein? Fica aí. Vamos acompanhar. Camila, bota pra gente aí. É o áudio do microfone ou do som? O geral ou é de específico, né? Vamos soltar aqui os participantes. Vamos para a participação O do Fábio nosso aqui da Igreja do Bancários. Obrigado aí, Fábio. Vamos soltar aí a mensagem. Bem, amigos, boa noite a todos aí. Aqui quem fala é o Fábio Morim, Igreja Central dos Bancários. Eu acho que a lição dessa semana ela vem chamando a nossa atenção, a minha atenção, para o nosso chamado. Né? Creio que nós somos muitas vezes esquecendo na caminhada cristã para que fomos chamados e para onde somos chamados. Né? Sabemos que o nosso chamado é para uma vida eterna, para uma vida em Cristo Jesus, começando aqui e terminando com a nossa recompensa nos céus. Mas só que muitas vezes, como vivemos aqui, é muito mais fácil estar acostumados, estar atrelado a coisas deste mundo, porque estamos vivendo aqui. Então, eu acho que se torna mais fácil. Mas estamos chamando nossa atenção para essa pergunta, né? E encosta-nos na parede e deixa bem claro: e aí, o que é que você vai ser? Né? Onde você quer chegar? Quem é você realmente? Então, a questão do mundanismo, nós somos mundanos. Né? O mundanismo está no nosso DNA de pecado. Porém, através do batismo nas águas, há uma nova célula espiritual, um novo viver em Cristo, que nos impulsiona para cima. Mas se nós não alimentarmos bem essa célula, essa vontade nova, há outra vontade que nos puxa para baixo, para as coisas dessa terra. Então, somente através do Espírito Santo habitando em nós é que podemos realmente produzir frutos de justiça. É isso, um abraço a todos. Valeu, ótimo programa, estou aqui online aqui participando. Ok. Obrigado aí pela participação aí do Fábio aí do Bancários. Show de bola. Show de bola, manda aí. Boa participação. Seu desejo. E aí, É justamente isso, né? Quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente, né? Somos novas criaturas. Quando a gente está em Cristo, a gente não fica tão preocupado em fórmulas. E justamente precisamos, às vezes, de fórmulas porque nós não estamos em Cristo. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos... O pessoal está dizendo que o áudio está um pouco ruim. Vai melhorar, vai melhorar. Como nós estamos afastados de Deus, Daniel, Huerto, precisamos de fórmulas para voltarmos para Deus. Por isso que a gente cria madrugadas de oração, momento de oração para a igreja, porque estamos tão afastados que precisamos de fórmulas para estarmos com Ele. Temos que a gente já discutiu aqui. Mas quando nós verdadeiramente somos nascidos de Cristo, nós começamos a viver o verdadeiro cristianismo. E o mundanismo não tem brecha na nossa vida. Não tem brecha. Quando eu estou aí fora, enquanto o mundo é corrupto, enquanto o mundo vive na ostentação, na orgia, enquanto o mundo vive isso, simplesmente eu não vivo. Não é porque a comunidade está me vendo, não é porque ninguém vai me promover, agora Davi vai ser ancião porque ele passou dentro dos testes. Não, porque eu estou em Cristo. Nova criatura eu sou.
Então, essa questão da gente não permitir que o mundo entre na nossa vida, na realidade a gente devia estar mais preocupado nesse sentido, no eu. A gente muitas vezes é focado na comunidade. Ah, porque a igreja está perdida. Ah, porque a igreja está assim. E o eu? Será que eu estou perdido? Será que eu sou um mundano? Será que eu me visto tão bem? Será que eu canto só hinos tradicionais, mas eu sou tão mundano assim? Porque eu permito que o orgulho esteja no meu coração. A gente pensa que vaidade, aí é um outro assunto, mas a gente pensa que vaidade é só coisas que a gente usa externamente. Mas a pior vaidade, meu amigo, é aquela que está dentro do nosso coração. Aquela ninguém tira. E sabe qual é o pior? Ninguém vê. Uma vaidade externa, as pessoas veem ali e tal, tem resistência ali, é fácil da pessoa tirar. Tirou, ponto, acabou-se. Mas e a vaidade que está dentro do coração? O orgulho que está dentro do coração? É interessante, Davi, porque a vaidade é aqui, a inveja é aqui. A vaidade é você se sentir superior ao teu próximo, entendeu? Enquanto que a inveja é você se sentir inferior ao próximo. Então, um está de um lado, outro está do outro, entende? Queria colocar aqui justamente o que o David estava falando, porque para algumas pessoas, alguém pode pensar, eu não tenho esse problema de vaidade, eu não tenho esse problema. E aí, quando está falando isso, já escorregou em outro lugar, né? Eu não tenho esse problema não, mas tu não sabe o que aconteceu com o Ayrton essa semana, depois eu te conto. E aí eu já vou partir aqui para fofoca, né? Então... Eu não estou julgando não, mas o Ayrton reticências. Pois é, depois eu conto. E aí vai fofoca não, mas... É só repassando a informação que eu recebi, né? Só o centro de... E a gente ama isso aí, né? E aí não só isso, e aí vai. Às vezes furtar não, mas eu não furto. Isso aí não tem problema não, eu tô acima disso, né? Muitas vezes a gente tá assim, aí diz, fulaninho, eu vou contar não sei o que. Chega um bocado de gente para escutar, né? Chega o pessoal para em silêncio assim para escutar. Quando é uma fofoca, um negócio. Agora, se fosse para escutar alguma coisa construtiva, uma mensagem bíblica, alguma coisa. Aí ia ficar tudo chato. E é exatamente e quando só conta, sai de perto. E quando conta, a pessoa faz. Sério que ela fez isso? E dá audiência, né? Se a gente fosse fazer um programa aqui de fofoca. Tava lotado de mensagens. Aí, o WhatsApp aí não daria. Não daria, não. Então, assim, no fundo, nós nos achamos orgulhosos, né? Então... Pois era isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu tenho esse problema, eu faço isso, faço aquilo. Então, o que é que eu vou fazer? Não, eu vou lutar todo dia para não cometer mais a fofoca. E aí, quando menos vejo, não estou mais cometendo. Consegui. Pronto, vitória. Não estou mais fofocando. Mas, de repente, vem aqui a vaidade. Então, sempre que eu tento seguir por um caminho, eu erro por outro. Então, não adianta, como o Davi falou, não é eu estar sempre lutando para fazer isso, fazer aquilo, não. Basta eu me preencher, não adianta assumir forma. Basta eu permitir que Cristo me preencha. E aí quando eu estiver cheio realmente de Cristo, eu não vou estar ligando se fulano fez isso, se comeu picanha, se comeu Coca-Cola, deixa ele. Pelo contrário, você se sente o maior dos pecadores. Pois é, aí eu tenho que colocar os outros em uma estima maior do que a minha. Tenho que estimar todos mais do que a mim. Porque eu penso, fulano fez isso, eu já fiz isso, já fiz pior que ele. Então quem sou eu para poder criticar? E aí quando eu não assumo a forma, mas desde que Cristo me molde, aí sim eu não tenho que mais me preocupar com isso, que o Davi estava falando. Faça como o Francisco Gomes, mande seu comentário pela nossa fanpage aqui nos comentários. Assim ele fala, aquilo que nos prende ao nosso eu posso, eu sou, eu quero, temos que deixar nosso ego, e assim não seremos soberbos, cobiços e querer ser melhor do que os outros. Isso é o mundanismo. Boa participação aí do Francisco aí. Valeu. Top, valeu. Viu? Pessoal, é o seguinte, nós estamos nos nossos momentos finais do nosso programa, nos aproximando nos nossos momentos finais, e eu gostaria de que vocês dessem assim a conclusão, aquela impressão final do que foi o tema hoje. Eu acho que depois a gente vai ter que fazer a edição 2, porque tem tanta coisa de mundanismo aqui ainda para falar. Olha, extrair o livro de Tiago todinho aí, cada tópico de mundanismo. Quando o Ricardo falou do pecado, né? Eu disse, eu vou sugerir a gente falar um programa só sobre pecado.
Porque eu tenho uma tese, assim, de que pecado... O que é o pecado? Eita, boa. Essa é uma pergunta que a gente Poderia vai ser o responder próximo, depois. né? Pode ser o O próximo. que é pecado, né? O que é o pecado, né? Vamos ver aí. Vamos ver. Quem concorda, dá aí o joinha, né? Curte aí que a gente vê aí. Se estiver voando muito... A gente em relação a isso, aborda esse tema. Aborda esse tema, né? Bom, e aí as impressões finais. Queria deixar aqui que o mundanismo na igreja não é no templo, não é em um auditório, não. O mundanismo na igreja é aqui, ó, dentro de mim. Porque eu sou a igreja. A igreja não é um templo, não é um prédio, não é nada disso. Então eu tenho que começar a cuidar de mim, e aí eu, tirando esse mundanismo de mim, e eu levando a Cristo aos outros, eu vou estar tirando o mundanismo da igreja. Eu tenho que me preencher e preencher as outras pessoas com aquilo que é impermeável. Coloco Jesus ali na minha vida, na vida de Daniel, na de Wet, na de Davi, e aí ninguém mais vai estar se preocupando com o mundanismo. Pessoal dando joinha aqui, viu? Então o tema vai ser esse, né? O pessoal Vamos gostou. abordar esse. Vai ser show. Eu acho que a partir do momento, porque sempre a gente vai encontrar aquilo que a gente busca. Se a gente chegar numa comunidade, numa igreja, buscar Cristo, a gente vai de fato encontrá-lo. Quando a gente entra numa comunidade, numa igreja, em busca de encontrar mundanismo, aí com certeza você vai encontrar um bocado de mundanismo a partir da pessoa que está indo para buscar o mundanismo. Então, que a gente possa assim a deixar muito a vida das pessoas, deixar de lado tal, e ver o eu, porque a salvação é pessoal. Então, às vezes, sou eu que estou entrando numa comunidade cheia de mentalidades mundanas e acho que o mundanismo está nas pessoas. Na realidade, o mundanismo está em mim. Então, como o Ricardo falou, é algo pessoal, eu preciso buscar a Cristo, eu preciso estar centrado nele, eu preciso buscar Ele cada dia na minha vida para que eu possa viver o verdadeiro cristianismo. E só complementando aqui, acho que estou falando demais hoje, né? Vamos cortar meu microfone. Não, tá ótimo. Não sou eu, não cabe a mim separar o joio do trigo. Jesus disse que até o final dos tempos ia haver joio e trigo na igreja. Então não cabe a mim ficar separando isso, ó. Davi é trigo, senta ali, Davi. Você está sem terno, você é trigo, vai ficar ali. O Ayrton está sem gravata, é joio, vai ficar ali. Não, isso aí não é comigo não. Eu simplesmente tenho que assumir quem eu realmente sou. E aí, para eu assumir isso, eu tenho que novamente me esvaziar de mim. Daniel. Assim como Satanás saiu do céu, não foi porque ele bebia cerveja, porque ele saía com mulheres, não era porque ele usava X ou Y. Foi simplesmente porque algo que nós não sabemos surgiu nele, o mistério da iniquidade chamado orgulho, egoísmo, surgiu e ele alimentou isso de tal forma que ele não se arrependeu e saiu do céu. Vocês sabem toda a história. Então minha mensagem é: preencha o seu coração com Cristo, tá? Você sempre terá essa luta do eu até Cristo voltar. Não vai ter um momento que você vai ficar um superman espiritual de jeito nenhum. E chame sempre Cristo a viver contigo. Deixe o eu de lado e coloque Cristo em primeiro lugar, e então você vencerá o mundanismo que a Bíblia ensina. Eu vou com vocês, né? Eu digo assim, a gente tem que... O nosso foco ser Cristo. Enquanto a gente tiver com um foco em coisas pequenas, a irmã tá com uma cor de unha pintada de tal cor, a irmã tá com a saia não sei o que, maior ou menor. Gente, a gente tem que focar em Cristo. Essas coisas nos afastam. Então, enquanto a gente não tiver focando a Cristo, o mundanismo sempre vai existir. Se a gente focar em Cristo, no que realmente Ele quer nos ensinar, e esquecer esses outros detalhes, eu acho que aí a gente vai pra frente. E às vezes ele tá ali ligado, né? A pessoa tá ali, você tá falando, não, veio de chinelo, tá, e tá ligado na mensagem, tá vivendo aquilo ali, e você tá arrumado, né? Todo empacotadinho, mas você tá só para observar, né? Você tá só filmando. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa Vibe. Espero que vocês tenham gostado. Todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo aqui na fanpage do Espaço Novo Tempo JP. Aproveito a você e convido para conhecer o Espaço Novo Tempo. Fica aqui na Avenida Cabo Branco, número 2860, ao lado do Hotel Solmar. Nós temos programações aos sábados
pela manhã, a partir das 9h30. Nós temos nas quartas-feiras o nosso Bíblia Fácil, às 19h30, certo? E então você está convidado a participar aqui conosco e conhecer um pouco mais desse espaço que busca levar você a ter uma experiência real com Deus. Tchau vocês, boa noite. Até a próxima. Valeu, tchau. Jogado no chão, eu troquei